Bom, antes de começar a leitura da carta propriamente dita, eu queria fazer duas observações. A primeira, que apesar do texto e do experimento ser focado na direita fascista, devido justamente a ser uma aula de história falando da Alemanha nazista, eu queria enfatizar que, na verdade, esses métodos e tudo que a gente vai ouvir nessa carta podem ser aplicados em qualquer ideologia. Não é a ideologia que usa esses métodos, são as pessoas que usam os métodos. São pessoas que querem ter poder em cima de outras pessoas. São as pessoas que querem manipular e guiar outras pessoas para seguirem cegamente, sem raciocinar. Esse método é usado por qualquer uma ideologia, seja política, seja religiosa, qualquer ideologia de grupo onde tenha algum líder mal intencionado que queira que você siga ele sem raciocinar e que ache que ele está certo e que queira criar um exército de pessoas para defendê-lo, estando ele certo ou errado. Tá? E o segundo ponto, talvez o mais importante, é que eu não estou gravando esse áudio, eu não estou querendo que alguém escute o que a gente vai falar daqui para frente para procurar no seu opositor um espelho nesse áudio. Não é essa a intenção, porque isso vai ser fácil. É muito fácil a gente achar o nosso opositor nessas características que a gente vai ditar daqui para frente. Isso é muito fácil. O difícil, que é o que eu espero com esse áudio alcançar, é que cada um olhe para dentro de si mesmo, que tente encontrar se por um acaso você não está dentro deste processo. Porque é muito fácil apontar para o outro e dizer que ele está sendo manipulado, mas a gente nunca percebe quando nós estamos sendo manipulados. Então, o mais importante que eu quero com esse áudio não é que aponte para outras pessoas, mas é que a gente observe e tente entender se nós não estamos sendo manipulados. Porque tirar o outro da manipulação é praticamente impossível, porque ele nunca vai aceitar que está lá. Agora, se você se enxergar dentro, você consegue sair. Dito isso, vamos embora para a carta. Por anos mantive um estranho segredo. Eu compartilhei este silêncio com 200 alunos. Ontem me encontrei por acaso com um desses alunos. Por um breve momento, as lembranças voltaram velozes. Steve Conrad foi um aluno secundarista da minha disciplina de História do Mundo. Nos encontramos totalmente por acidente, em uma dessas ocasiões pelas quais professores passam quando menos esperam. Você está descendo a rua, comendo um restaurante afastado ou comprando roupas de baixo, quando de repente um ex-aluno aparece do nada e diz olá. Nesse caso foi o Steve, correndo pela rua e dizendo: Sr. Jones, Sr. Jones! Nos cumprimentamos com um abraço tímido. Eu tive de parar um minuto para me lembrar. Quem é esse rapaz me abraçando? Ele me chama de Sr. Jones. Deve ser um aluno antigo. Qual o nome dele? No 10º de segundo da minha corrida de volta no tempo, Steve pressentiu a minha busca e deu um passo para trás. Então, sorriu e timidamente levantou a mão em forma de concha. Meu Deus, ele é um membro da terceira onda. É o Steve. Steve Conejo. Ele sentava na segunda fila. Era um aluno sensível e inteligente. Tocava violão e gostava de teatro. Ficamos de pé e apenas trocamos sorrisos quando, sem um comando consciente, eu levantei a mão em posição de concha. A saudação foi feita. Dois camaradas que se encontram muito depois da guerra. A terceira onda ainda estava viva. Sr. Jones, o senhor se lembra da terceira onda? Claro que lembro. Foi um dos mais assustadores eventos que jamais presenciei em sala de aula. Foi também a gênese de um segredo que eu e 200 alunos iríamos tristemente compartilhar pelo resto de nossas vidas. Rimos e conversamos sobre a terceira onda pelas horas seguintes. Então, na hora de nos separar, é estranho. Você encontra um aluno antigo por acaso, recupera alguns momentos de sua vida, abraça com força esses momentos. Então diz adeus, sem saber quando e se iria encontrar aquela pessoa novamente. Fizemos promessas de ligar um para o outro, mas não vai acontecer. Steve vai continuar a crescer e se modificar. Eu permaneço um referencial atemporal em sua vida.
uma presença que não vai mudar. Eu sou o Senhor Jones. Steve se volta para mim, faz uma saudação silenciosa, mão elevada e lançada à frente em forma de onda. Com a mão curvada, de forma similar, retorna a saudação. A terceira onda. Bem, finalmente pode-se falar dela. Eis que encontrei um aluno e falamos por horas sobre aquele pesadelo. O segredo deve finalmente estar se dissolvendo. Levou 3 anos. Agora posso contar a você ou a qualquer um sobre a terceira onda. Agora é apenas um sonho, algo a ser lembrado. Não é mais algo que tentamos esquecer. Foi assim que começou. Por uma estranha coincidência, acho que foi o Steve que iniciou a terceira onda, com uma pergunta. Estávamos estudando a Alemanha nazista, e no meio da minha explanação eu fui interrompido pela pergunta: como podia a população alemã alegar ignorância do assassinato em massa do povo judeu? Como podiam as pessoas das cidades, condutores de trem, professores, médicos, declarar que nada sabiam sobre campos de concentração e a carnificina humana? Como podem pessoas que foram vizinhos e talvez até amigos dos cidadãos judeus dizer que não estavam lá quando aconteceu? Era uma boa pergunta. Eu não tinha resposta. Dessa forma, já que ainda tínhamos alguns meses até o final do ano letivo, eu já estava na Segunda Guerra Mundial, decidi usar uma semana de aula para explorar esta questão. Força através da disciplina. Na segunda-feira, eu apresentei aos meus alunos de História do segundo ano a uma das experiências que caracterizavam a Alemanha nazista: disciplina. Eu fiz uma palestra sobre a beleza da disciplina, sobre como um atleta se sente ao trabalhar dura e regularmente para ser bem-sucedido em um esporte, sobre como a bailarina ou um pintor trabalham duramente para aperfeiçoar um movimento, sobre a delicada paciência de um cientista na perseguição de uma ideia. É disciplina, aquele treinamento pessoal, controle, a força de vontade, a troca das provocações físicas por habilidades físicas e mentais superiores, o triunfo final. Para experimentarmos a força da disciplina, ordenei a turma a exercitar e usar uma nova postura ao sentar. Eu falei sobre como a postura adequada ao sentar ajuda na concentração obrigatória e fortalece a vontade. Na verdade, ensinei à turma esta postura ao sentar. Essa postura se iniciava com os pés plantados no chão, as mãos espalmadas posicionadas na base da coluna para forçar o alinhamento correto desta. Sintam? Não conseguem respirar com mais facilidade? Vocês estão mais alertas? Não se sentem melhor? Praticamos essa nova posição de atenção diversas vezes. Eu andava por entre as fileiras de alunos sentados, apontando pequenas falhas e fazendo aperfeiçoamentos. Ao sentar, o adequado se tornou o aspecto mais importante do aprendizado. Eu dispensava a turma, permitindo que eles levantassem de suas carteiras, e então o chamava abruptamente de volta à posição do sentar correto. Com exercícios de velocidade, a turma aprendeu a assumir a posição, estando de pé, em 15 segundos. Em exercícios de concentração, eu os fiz concentrar a atenção em manter os pés paralelos e plantados firmes no chão, tornozelos encaixados, joelhos dobrados a um ângulo de 90 graus, as mãos espalmadas nas costas, coluna reta, queixo baixo, cabeça para frente. Fizemos esses exercícios onde falar era permitido apenas para ser descrito com uma falha. Nos seguintes minutos, em progressivos exercícios determinados, a turma se movimentaria de uma posição em pé no corredor até o sentar atento em suas carteiras sem fazer ruído algum. A manobra levou 5 segundos. Era estranha a rapidez como os alunos aceitavam esse código de comportamento uniforme. Eu comecei a me perguntar até onde eles poderiam ser levados. Seria esta uma demonstração de obediência a um jogo momentâneo que estávamos todos a jogar? Ou seria algo mais? Seria o desejo por disciplina e uniformidade uma necessidade natural? Um instinto social que escondemos dentro das nossas cadeias de restaurantes e programas de televisão? Eu decidi testar a tolerância da turma à ação direcionada. Nos últimos 25 minutos de aula, eu apresentei regras novas. Os alunos deveriam estar na posição de sentar atento antes que tocasse o sinal de início da aula. Todos os alunos deveriam carregar lápis e papel para anotações.
Ao fazer ou responder perguntas, um aluno deveria se colocar de pé ao lado de sua carteira, e as primeiras palavras pronunciadas ao fazer ou responder perguntas deveriam ser Senhor Jones. Praticamos curtas sessões de leitura silenciosa. Alunos que respondessem de forma lerda eram repreendidos e deviam repetir suas ações até que estas fossem um modelo de pontualidade e respeito. A intensidade da resposta tornou-se mais importante que o conteúdo. Para acentuar isso, eu pedi que as respostas fossem dadas em 3 palavras ou menos. Alunos eram recompensados por se esforçarem em fazer ou responder perguntas. Eles também eram reconhecidos por fazer isso de uma maneira rápida e atenta. Logo, todos na turma começaram a produzir perguntas e respostas. O nível de envolvimento na turma mudou daqueles poucos que sempre dominavam as discussões para toda a turma. Mais estranho ainda foi a gradual melhora na qualidade das respostas. Cada um deles parecia estar ouvindo mais atentamente. Novas pessoas tomavam a palavra. As respostas começavam a se alongar à medida que os alunos que eram normalmente hesitantes encontravam apoio para o seu esforço. De minha parte, nesse exercício, tudo o que eu tinha eram perguntas. Por que não havia pensado nessa técnica antes? Os alunos pareciam concentrados na tarefa e demonstravam correção nos conceitos e fatos que recitavam. Eles até pareciam estar formulando perguntas melhores e pareciam tratar uns aos outros com maior compaixão. Como podia ser isso? Aqui estava eu, encenando um ambiente autoritário de aprendizado, e este parecia bastante produtivo. Eu agora começava a ponderar não apenas até que extremos essa turma poderia ser levada, mas também como isso iria modificar as minhas crenças básicas a respeito de uma sala de aula aberta e de aprendizado autodirigido. Será que toda a minha crença em Carl Rogers seria secar e morrer? Aonde estava nos levando esse experimento? Força através da comunidade. Na terça-feira, o segundo dia de exercício, entrei na sala de aula para encontrar todos sentados em silêncio na posição de atenção. Algumas daquelas faces estavam relaxadas num sorriso que resulta de se agradar ao professor, mas a maioria dos alunos olhavam fixamente à frente, em ansiosa concentração. Músculo do pescoço tenso, nenhum sinal de sorriso ou de um pensamento ou mesmo de uma pergunta. Cada fibra se esforçava para executar aquela tarefa. Para relaxar a atenção, fui até o quadro, peguei o giz e escrevi em letras grandes: Força através da disciplina. Abaixo disto, eu escrevi uma segunda lei: Força através da comunidade. Enquanto a turma permanecia sentada em grave silêncio, comecei a falar, palestrar e fazer sermão sobre o valor da comunidade. Nesse estágio do jogo, eu estava pensando em minha mente se deveria parar ou continuar com o experimento. Eu não contara com tamanha intensidade ou obediência. Na realidade, eu estava surpreso de ter encontrado as ideias que expusera sobre disciplina sendo ainda utilizadas. Enquanto me questionava se parava ou continuava, eu falava e falava sobre a comunidade. Eu inventei histórias sobre minhas experiências como atleta, treinador e historiador. Foi fácil. Comunidade é aquela ligação entre os indivíduos que trabalham e lutam juntos. É construir um celeiro com seus vizinhos. É sentir que você faz parte de algo, além de você mesmo. Um movimento, uma equipe, la raza, uma causa. Era tarde demais para voltar atrás. Eu agora entendo melhor porque o astrônomo se volta sem descanso para o telescópio. Eu estava investigando cada vez mais fundo as minhas próprias percepções e a motivação da ação individual e em grupo. Havia muito mais a ver e tentar entender. Muitas perguntas me assombravam. Por que os alunos aceitavam a autoridade que eu estava impondo? Aonde estava a sua curiosidade ou resistência em relação a este meu comportamento policial? Quando e como isso iria acabar? Após a minha descrição da comunidade, eu novamente disse à turma que comunidade, como disciplina, deve ser experimentada, se quisermos entendê-la. Para dar à turma uma experiência em comunidade, fiz que recitassem em uníssono as frases força através da disciplina e força através da comunidade.
Primeiro eu fazia com que 2 alunos se levantassem e falassem em voz alta nossos bordões. Eu adicionava mais 2 a cada vez, até que toda a turma estivesse recitando de pé. Foi divertido. Os alunos começaram a se entreolhar e a sentir o poder de pertencer a algo. Todos eram capazes e iguais. Estavam fazendo algo juntos. Trabalhamos nesse ato simples por toda a aula. Repetimos os bordões em coros alternados, ou os dizíamos em volumes variados, mas sempre os dizíamos juntos, enfatizando a maneira correta de sentar, levantar e falar. Eu comecei a pensar em mim mesmo como parte do experimento. Eu sentia prazer em ver a ação unificada demonstrada pelos alunos. Era recompensador ver a sua satisfação e a animação de fazer mais. Eu achava cada vez mais difícil me manter apartado do impulso e identidade que a turma estava desenvolvendo. Eu estava seguindo ordens do grupo tanto quanto o estava guiando. Quando o período de aula estava para terminar, e sem pensar, criei uma saudação para a turma. Seria apenas para os membros da classe. Para fazer essa saudação, trazia-se a mão direita para cima, em direção ao ombro direito, fazendo com ela uma curva. Eu a chamei de saudação terceira onda, porque a mão lembrava uma onda que estava para quebrar. A ideia de terceira veio do senso comum praiano, que diz que ondas acontecem em cadeia, sendo que a terceira é a última e a maior de cada série. Já que tínhamos uma saudação, tornei uma regra que todos os membros da classe fossem saudados assim fora da sala de aula. Quando soou o sinal que encerrava a aula, eu pedi que a turma silêncio absoluto. Com toda a turma sentada na posição de atenção, eu vagarosamente levantei meu braço e com a mão em curva eu o saudei. Era um silêncio, sinal de reconhecimento. Eles eram algo especial. Sem comando meu, todo o grupo de alunos retornou à saudação. Durante os próximos dias, os alunos dessa turma iriam trocar essa saudação. Você estaria caminhando pelo corredor da escola e, de repente, 3 companheiros de classe se virariam na sua direção, cada um fazendo uma rápida saudação. Na biblioteca ou no ginásio de esportes, viam-se alunos fazendo essa estranha saudação com as mãos. Alguém escutaria um estrondo na cafeteria da escola apenas para ver a seguir 2 colegas de sala saudando um ao outro. A mística de 30 indivíduos que faziam esse estranho movimento com as mãos logo chamou a atenção da escola para aquela turma e seu experimento sobre a personalidade alemã. Muitos alunos de fora da turma perguntaram se podiam participar também. Força através da ação. Na quarta-feira decidi distribuir cartões de membro para cada aluno que quisesse continuar o que eu chamava agora de o experimento. Nenhum único aluno escolheu deixar a turma. No seu terceiro dia de atividade, haviam 43 alunos na turma. 13 alunos estavam matando aula para ser parte do experimento. Enquanto a turma permanecia sentada na posição de atenção, dei um cartão a cada pessoa. Eu marcara 3 dos cartões com um X vermelho e informei aos recipientes desses que eles tinham uma tarefa especial, que era a de me informar quando qualquer aluno não estivesse agindo de acordo com as regras da turma. Eu então comecei a falar sobre o significado da ação. Expliquei como a disciplina e a comunidade eram inúteis sem a ação. Discursei sobre a beleza de assumirmos total responsabilidade pelas nossas próprias ações, de se acreditar tão completamente em você mesmo e na sua comunidade ou família que você teria qualquer coisa para preservar, proteger e aumentar aquele ser ou grupo. Eu dei ênfase em como o trabalho duro, a lealdade entre as pessoas do grupo permitiria o aprendizado acelerado e realizações. Eu lembrei os alunos de como se sentiam em turmas onde a competição causava dor e degradação. Situações nas quais os alunos eram jogados uns contra os outros. Tudo, desde ginástica até leitura. Lembrei a eles aquele sentimento de nunca agir, nunca ser parte de algo, nunca apoiar um ao outro. Neste ponto, os alunos se levantaram sem que eu pedisse e começaram a dar o que poderia se chamar de testemunho. Senhor Jones, pela primeira vez eu estou aprendendo muitas coisas. Senhor Jones,
Por que o senhor não lecionava assim o tempo todo? Eu estava chocado. Sim, eu estava empurrando informação para eles em um ambiente extremamente controlado, mas o fato de que eles estavam achando aquilo confortável e aceitável era um espanto. Era igualmente perturbador perceber que complexos e longos deveres de casa, por escrito sobre a vida na Alemanha, estavam sendo realizados e até aumentados pelos alunos. A atuação nas áreas de habilidade acadêmica estavam melhorando significativamente. Eles estavam aprendendo mais e pareciam querer mais. Eu comecei a pensar que os alunos poderiam fazer qualquer coisa que eu determinasse. Decidi descobrir se era verdade. Para proporcionar aos alunos a experiência de ação direta, dei verbalmente a cada indivíduo uma tarefa específica. É sua função criar uma faixa da terceira onda. Você é responsável por impedir a entrada de qualquer aluno nesta sala que não seja um membro da terceira onda. Eu quero que você memorize e seja capaz de recitar de memória amanhã de manhã o nome e o endereço de cada membro da terceira onda. Você está encarregado de resolver o problema de treinar e convencer pelo menos 20 crianças da escola primária aqui do lado que a nossa postura ao sentar é necessária para o melhor aprendizado. É sua função ler este panfleto e relatar todo o seu conteúdo para a turma antes do final da aula. Eu quero que cada um de vocês me dê o nome e endereço de um amigo confiável que você acha que teria interesse de se juntar à terceira onda. Para concluir a sessão sobre ação direta, eu instruí os alunos a respeito de um procedimento simples para a iniciação de novos membros. Era assim: um novo membro tinha apenas de ser nomeado por um membro antigo e receber um cartão de mim. Ao receber este cartão, o novo membro teria de demonstrar conhecimento de nossas regras e jurar obediência a elas. Meu anúncio causou furor. A escola estava fervilhando em conjecturas e curiosidade. Afetava a todos. A cozinheira me perguntou o que era um biscoito chamado Terceira Onda. Eu disse que era um biscoito com gotas de chocolate, claro. Nosso diretor entrou numa reunião vespertina de professores e fez a saudação da terceira onda para mim. Eu o saudei de volta. A bibliotecária me agradeceu a faixa de 30 pés, 10 metros, sobre aprendizado que ela colocou sobre a entrada da biblioteca. Ao fim do dia, mais de 200 alunos tinham sido admitidos na ordem. Eu me sentia muito só e um pouco assustado. A maior parte do meu medo tinha origem na incidência de dedos duros. Apesar de eu ter apontado apenas 3 alunos para me relatarem comportamento desviante, aproximadamente 20 estudantes vieram a mim com relatórios sobre o Alan, que não fez a saudação, ou a Georgine, que criticava o nosso experimento. Esta incidência de monitoria significava que metade da turma agora achava que era sua obrigação observar e delatar os outros membros da turma. Dentro dessa avalanche de delação, uma conspiração verdadeira parecia estar começando. 3 mulheres da sala tinham contado aos seus pais sobre as atividades na aula. Essas 3 jovens eram de longe as mais inteligentes da turma. Como amigas, estavam sempre juntas. Elas possuíam uma silenciosa confiança e tinham o prazer no ambiente escolar que lhes proporcionava oportunidades acadêmicas e de liderança. Durante os dias do experimento, eu estava curioso sobre a forma como elas iriam responder a esta remodelagem física e igualitária da sala de aula. As recompensas que estavam acostumadas a receber não existiam no experimento. As habilidades intelectuais de questionamento e lógica haviam desaparecido. Na atmosfera marcial da sala, elas pareciam pensativas e anestesiadas. Agora, olhando para trás, elas lembravam muito a criança com a dita incapacidade de aprendizado. Elas observavam as atividades e participavam de uma forma mecânica. Aonde os outros pulavam para participar, elas se mantinham na retaguarda, observando. Ao contar aos pais sobre o experimento, elas iniciaram uma breve cadeia de eventos. O rabino de um dos pais me visitou em casa. Ele foi educado e condescendente. Eu disse a ele que estávamos meramente estudando a personalidade germânica. Ele pareceu encantado
e disse que eu não me preocupasse. Ele iria conversar com os pais e acalmá-los. Visualizei conversas similares através da história, aonde o clero aceitava e se desculpava por situações insustentáveis. Se ao menos ele tivesse gritado de raiva ou simplesmente investigado a situação, eu poderia apontar para os alunos um exemplo de rebelião justa. Mas não. O rabino se tornou parte do experimento. Ao permanecer ignorante da opressão no experimento, ele se tornou cúmplice e advogado dele. Ao final do terceiro dia, eu estava exausto. Estava me despedaçando. O equilíbrio entre atuar em um papel e o comprometimento direcionado estava se tornando indistinto. Muitos dos alunos mergulharam de cabeça nessa coisa de ser membro da terceira onda. Eles exigiam obediência absoluta das regras dos outros alunos e eram agressivos com aqueles que não levavam o experimento a sério. Outros simplesmente afundaram na atividade e começaram a dar a eles mesmos responsabilidades. Eu particularmente me lembro de Robert. Ele era grande para sua idade e possuía muita pouca capacidade acadêmica. Ele se esforçava mais que qualquer outra pessoa que eu conheça. Ele me entregava detalhados relatórios semanais, copiados palavra por palavra dos livros de referência da biblioteca. Robert era como tantos garotos da escola que não se sobressaem, mas não causam problemas. Eles não são brilhantes, não participam de equipes de atletismo, não chamam a atenção. Estão perdidos, invisíveis. A única coisa que me fez reparar em Robert foi que eu o encontrei almoçando na minha sala de aula. Ele sempre almoçava sozinho. Bem, a terceira onda deu a Robert um lugar na escola. Pelo menos ele era igual a todos. Ele podia fazer algo, tomar parte em algo, ser significativo. E foi justamente o que o Robert fez. No final da tarde de quarta-feira, eu encontrei Robert me seguindo e perguntei que diabos ele estava fazendo. Ele sorriu. Acho que nunca o tinha visto sorrir. E anunciou: Sr. Jones, eu sou o seu guarda-costas. Tenho medo que algo aconteça ao senhor. Posso, Sr. Jones, por favor? Vendo aquela segurança e aquele sorriso, eu não podia dizer não. Eu tinha guarda-costas. Durante todo o dia, ele abria e fechava as portas para mim. Eu andava sempre à minha direita, apenas sorrindo e saudando colegas de turma. Ele me seguiu a toda parte. Na sala dos professores, vedada aos alunos, ele se mantinha silencioso em posição de sentido, enquanto eu bebia café. Quando abordado por um professor por ser um aluno na sala dos professores, ele apenas sorriu e informou que ele não era um aluno, era um guarda-costas. Força através do orgulho. Na quinta-feira, eu comecei a encaminhar o experimento para sua conclusão. Eu estava exausto e preocupado. Muitos alunos tinham ido longe demais. A terceira onda tinha se tornado o centro de sua existência. Eu também não estava em muito boa forma. Eu agora agia instintivamente como um ditador. Eu era benevolente. E diariamente debatia comigo mesmo os benefícios dessa experiência de aprendizado. Ao chegar aqui, o quarto dia do experimento, eu estava ficando sem argumentos. À medida que eu pensava mais tempo vivendo o papel, menos tempo eu tinha de lembrar sua origem e objetivos iniciais. Eu me via vivendo o papel mesmo quando não era necessário. Eu me perguntava se isso não era algo que acontecia com muitas pessoas. Nós recebemos ou assumimos um determinado papel e então moldamos a nossa vida para que ele se encaixe nele. Logo, a imagem é a única identidade que as pessoas aceitam. Portanto, nos tornamos a imagem. O problema com a situação e o papel que eu havia criado era que eu não tinha tempo para pensar aonde isso estava me levando. Os eventos estavam se empilhando à minha volta. Eu me preocupava com a possibilidade dos alunos fazerem coisas que se arrependeriam depois. Eu me preocupava comigo. Mais uma vez eu enfrentei a escolha mental de terminar o experimento ou deixá-lo seguir seu curso. As duas opções eram irrealizáveis. Se eu parasse o experimento, um grande número de alunos seria prejudicado. Eles tinham se comprometido frente a seus colegas, com um comportamento radical. Emocionalmente e psicologicamente, eles tinham se exposto.
Se eu jogasse de repente de volta à realidade da sala de aula, eu iria enfrentar um grupo de alunos confuso pelo resto do ano. Seria doloroso e humilhante demais para Robert e os outros alunos, como eles, serem levados de volta às carteiras e informados de que tinham sido apenas um jogo. Eles seriam ridicularizados pelos alunos mais inteligentes, que tinham participado de forma medida e cautelosa. Eu não podia permitir que os Roberts fossem derrotados novamente. A outra opção de apenas deixar o experimento seguir seu curso também estava fora de cogitação. As coisas já estavam ficando fora do controle. Na noite de quarta, alguém tinha arrombado a sala e arrasado com o lugar. Eu depois descobri que foi o pai de um dos alunos. Ele era um coronel da reserva da aeronáutica que havia passado algum tempo em um campo de concentração de prisioneiros na Guerra Alemã. Ao saber da nossa atividade, ele simplesmente perdeu o controle. Tarde da noite, ele invadiu a sala e a destruiu. Eu o encontrei pela manhã, encostado na porta da sala de aula. Ele me contou sobre seus amigos que morreram na Alemanha. Ele estava agarrado a mim e tremia. Em palavras intercortadas, ele implorou que eu compreendesse e o ajudasse a voltar para casa. Eu liguei para sua esposa e, com a ajuda de um vizinho, caminhei com ele de volta para casa. Nós passamos horas depois conversando a respeito do que ele sentiu e fez. Mas naquele momento, naquela quinta de manhã, eu estava mais preocupado com o que estava acontecendo na escola. Eu estava cada vez mais preocupado com a forma que nosso experimento estava afetando outros membros do corpo docente e decente da escola. A terceira onda estava interrompendo o aprendizado normal. Os alunos estavam matando aula para participar e os orientadores educacionais estavam começando a questionar todos os alunos da sala. A verdadeira Gestapo da escola estava em funcionamento. Diante desse experimento que estava explorando em uma centena de direções diferentes, eu decidi tentar uma velha estratégia do basquete. Quando você está jogando com tudo contra, o melhor a fazer é tentar algo inesperado. Foi isso que eu fiz. Na quinta, a turma havia inchado em tamanho para mais de 80 alunos. A única coisa que permitia que eles todos coubessem dentro da sala era a disciplina forçada do sentar atento, em silêncio. A estranha calma entre o efeito quando uma sala cheia de pessoas sente neste observar quieto e antecipado. Isso me ajudou a enfrentá-los de uma maneira deliberada. Eu falei sobre orgulho. Orgulho é mais que faixas ou saudações. Orgulho é algo que ninguém pode tirar de você. Orgulho é saber que você é o melhor. Não pode ser destruído. No meio desse crescendo, eu abruptamente mudei e abaixei a minha voz para anunciar a verdadeira razão da terceira onda. Em um tom baixo e metódico, eu expliquei o que estava por trás da terceira onda. A terceira onda não é apenas um experimento ou uma atividade de sala de aula. A terceira onda é um programa nacional para encontrar alunos que estejam dispostos a lutar pela mudança política deste país. É isso mesmo. Essa atividade que estivemos fazendo é prática para a realidade. Por todo o país, professores estão recrutando e treinando uma brigada de jovens capaz de mostrar à nação uma sociedade melhor através da disciplina, comunidade, orgulho e ação. Se somos capazes de modificar a forma que as escolas funcionam, somos capazes de modificar a forma que as fábricas, as lojas, as universidades e todas as outras instituições funcionam. Vocês são um seleto grupo de jovens que foram escolhidos para ajudar nesta causa. Se vocês se erguem e mostram o que aprenderam nos últimos 4 dias, nós podemos mudar o destino dessa nação. Podemos trazer para cada novo sentido de ordem, comunidade, orgulho e ação um novo objetivo. Está tudo na mão e na sua disposição de assumir uma postura. Para dar a verdade, a serenidade de minhas palavras, eu me virei para as 3 mulheres da sala que eu sabia terem questionamentos à terceira onda. Eu ordenei que saíssem da sala. Expliquei o porquê de agir assim e pedi que 4 guardas as escoltassem até a biblioteca e as impedisse de entrar na sala na sexta. Então, em um tom dramático,
Informei a turma a respeito de um encontro especial que aconteceria ao meio-dia da sexta. Seria um encontro apenas para membros da terceira onda. Era uma jogada arriscada. Eu apenas continuei a falar, com medo de parar e alguém rir ou fazer uma pergunta, e o grande esquema se dissolver no caos. Eu expliquei que no meio do dia de sexta, um candidato nacional para presidente anunciaria a formação de um programa Jovem Terceira Onda. Simultaneamente a este anúncio, mais de 1.000 grupos de jovens de todas as partes do país ergueriam e dariam seu apoio para o tal movimento. Eu confidenciei que eles eram os alunos selecionados para representar a sua área. Eu também perguntei se eles conseguiriam fazer uma boa representação, porque a imprensa havia sido convidada para gravar o evento. Ninguém riu. Não houve sequer um murmúrio de resistência. Muito pelo contrário. Um nível febril de animação se espalhou pela sala. Nós podemos fazê-lo! Devemos usar camisetas brancas? Podemos trazer amigos? Sr. Jones, o senhor viu este anúncio aqui na revista Time? O gancho pareceu totalmente por acidente. Era um anúncio colorido de página inteira na edição da semana da revista Time. De alguns produtos de madeira. O anunciante identificava seu produto como a terceira onda. A publicidade anunciava em grandes letras vermelhas, azuis e brancas: a terceira onda está chegando. Isto é parte da campanha, Sr. Jones? É algum código? Sim. Agora escutem com cuidado. Está tudo pronto para amanhã. Estejam no auditório menor 10 minutos antes do meio-dia. Estejam sentados, estejam prontos para demonstrar a disciplina, comunidade e orgulho que aprenderam. Não mencionem isto a ninguém. Este encontro é apenas para os membros. Força através da compreensão. Na sexta, o último dia do exercício, eu fiquei a primeira parte da manhã preparando o auditório para o encontro. Às 11h30, os alunos começaram a se dirigir para dentro da sala. Primeiro alguns poucos, depois mais. Uma fila após a outra começou a se encher. Um silêncio profundo cobria a sala. Faixas da terceira onda estavam suspensas como nuvens sobre a assembleia. Exatamente às 12 horas fechei a porta. Coloquei guardas em cada porta. Diversos amigos meus, fingindo ser repórteres e fotógrafos, começaram a interagir com o grupo, tirando fotos e escrevendo anotações rápidas. Foi tirada uma foto em grupo. Mais de 200 alunos enchiam a sala. Não se via uma única cadeira vazia. O grupo parecia ser composto de alunos de diversas providências. Haviam atletas, os que eram provenientes do social, os líderes, os solitários, o grupo de garotos que sempre saía cedo da escola, os motoqueiros, os pseudos modernosos, uns poucos representantes dos dadaístas da escola, e alguns dos alunos que gostavam de ficar na lavanderia. A coleção toda. No entanto, parecia uma única força, enquanto aguardava uma perfeita posição de atenção. Cada pessoa concentrada no aparelho de TV que eu tinha colocado na frente da sala. Ninguém se mexia. A sala estava vazia de sons. Era como se todos estivéssemos presenciando um nascimento. A tensão e a antecipação eram inacreditáveis. Antes de ligar a TV na conferência de imprensa nacional, que começa em 5 minutos, eu quero demonstrar para a imprensa a extensão do nosso treinamento. Dizendo isso, eu fiz a saudação, seguindo automaticamente de 200 braços levantados em resposta. Então eu disse as palavras: força através da disciplina, seguido de um coro que as repetia. Fizemos isso várias vezes. A cada vez a resposta era mais alta. Os fotógrafos estavam circulando o ritual, tirando fotos, mas agora estavam sendo ignorados. Eu declarei novamente a importância deste evento e pedi mais uma mostra de lealdade. Era a última vez que eu iria pedir a alguém que recitasse. A sala balançou como um som gutural. Força através da disciplina! Eram 12 horas e 5 minutos. Eu apaguei as luzes na sala, andei rapidamente até o aparelho de TV. O ar na sala parecia estar secando. Estava difícil de respirar e mais difícil ainda de falar.
Era como se o clímax de Almas aos Brados tivesse empurrado tudo para fora da sala. Eu liguei o aparelho de televisão. Eu estava agora de pé ao lado da televisão, diretamente à frente daquela sala cheia de gente. A máquina tomou vida, produzindo um campo luminoso e fosforescente. Robert estava ao meu lado. Eu sussurrei que ele prestasse muita atenção aos próximos minutos. A única luz na sala vinha da televisão e iluminava as faces do auditório. Os olhos se esforçavam dentro da luz, mas o padrão não se modificou. A sala permaneceu mortalmente quieta, esperando. Havia um cabo de guerra mental entre as pessoas naquela sala e a televisão. A televisão venceu. O chuvisco branco do padrão de teste não se transformou em visão de um candidato político. Continuou chuviscando. Ainda assim, a plateia persistia. Deve haver um programa. Deve estar entrando no ar. Onde está ele? O transe com a televisão continuou até que pareceram horas. Eram apenas 12 horas e 7 minutos. Nada. Um campo branco com chuviscos. Não vai acontecer. Antecipação se transformou em ansiedade e então em frustração. Alguém se levantou e gritou: "Não há líder algum, há?" Todos se viraram em choque. Primeiro a direção em torno ao aluno desapontado e depois de volta para a televisão. Seus rostos tinham uma expressão de incredulidade. Na confusão, no momento, eu me movi vagarosamente em direção à televisão. Eu a desliguei, senti o ar voltar para dentro da sala. A sala continuava em imóvel silêncio, mas pela primeira vez eu podia sentir pessoas respirando. Os alunos estavam tirando suas mãos de trás das cadeiras. Eu esperava uma avalanche de perguntas, mas ao invés disso, consegui uma quietude intensa. Eu comecei a falar. Cada palavra parecia ser pega no ar e absorvida. Ouçam com atenção. Eu tenho algo importante para contar a vocês. Sentem-se. Não há líder algum. Não há um movimento jovem nacional chamado a Terceira Onda. Vocês foram usados, manipulados, empurrados por seus próprios desejos até o lugar aonde se encontram agora. Vocês não são melhores ou piores que os alemães nazistas que estivemos estudando. Vocês pensaram que eram os eleitos, que eram melhores que aqueles fora dessa sala. Vocês barganharam a sua liberdade pelo conforto da disciplina e superioridade. Vocês escolheram aceitar o desejo do grupo e a grande mentira, ao invés da convicção pessoal. Ah, vocês pensam com você mesmo que estavam apenas participando pela diversão, que poderia sair disto a qualquer momento. Mas para onde vocês estavam indo? Até onde teriam ido? Deixe-me mostrar a vocês o seu futuro. Com isso, eu liguei um projetor. Ele rapidamente iluminou uma tela branca pendurada atrás da televisão. Grandes números apareceram na tela. O rugido de Nuremberg Rally explodiu diante de nossos olhos. Meu coração estava batendo forte. Em imagens fantasmagóricas, a história do Terceiro Reich desfilou para dentro da sala. A disciplina, a marcha da super-raça, a grande mentira, arrogância, violência, terror. Pessoas sendo empurradas para dentro de caminhões, o fedor visual dos campos de extermínio, rostos sem olhos, os julgamentos, as declarações de ignorância. Eu estava simplesmente fazendo o meu trabalho. Meu trabalho. Tão abruptamente quanto começou, o filme congelou em uma única frase. Todos devem aceitar a culpa. Ninguém pode declarar que não teve parte disto de algum modo. A sala permaneceu escura enquanto o final do filme batia solto de encontro ao projetor. Eu me sentia mal do estômago. O auditório suava e cheirava como um vestiário. Ninguém se moveu. Era como se todos quisessem dissecar o momento, descobrir o que havia acontecido. Como o acordar de um sonho,
e do sono profundo, a sala toda de uma última olhada antes de voltar à consciência. Eu esperei por diversos minutos que todos voltassem. Finalmente começaram a aparecer perguntas. Todas as perguntas examinavam a situação imaginárias e buscavam descobrir o significado desse evento. Na sala ainda escura, eu comecei a explicação. Eu confessei o meu sentimento de mal-estar e remorso. Disse à Assembleia que uma explicação mais completa levaria muito tempo. Mas para começar, eu me sentia movendo da posição de participante introspectivo do evento em direção ao papel de professor. É mais fácil ser um professor. Em termos objetivos, comecei a descrever os eventos que se passaram. Através da experiência desta semana passada, todos nós provamos como foi viver e agir na Alemanha nazista. Aprendemos como foi criar um ambiente social e disciplinado, construir uma sociedade especial, jurar lealdade a essa sociedade, colocar regras no lugar da razão. Sim, nós todos teríamos sido bons alemães. Teríamos vestido o uniforme. Teríamos virado a cabeça à medida que amigos e vizinhos fossem amaldiçoados e depois perseguidos. Passaríamos a tranca nas portas. Trabalharíamos nas fábricas de defesa. Queimaríamos ideias. Sim. Sabemos de um modo menor como se sente quem encontra um herói. Agarrar uma solução rápida, sentir-se forte e no controle do destino. Nós conhecemos o medo de sermos excluídos, o prazer de fazer algo certo e receber a recompensa. Ser o número um, estar certo. Levadas às últimas consequências, vivemos e talvez sentimos aonde levam essas ações. Cada um de nós presenciou alguma coisa nessa última semana. Vimos que o fascismo não é apenas uma coisa que outras pessoas fazem. Não. Está bem aqui, nessa sala, nos nossos próprios hábitos pessoais e modo de vida. Arranhe a superfície e ele aparece. Algo dentro de todos nós. Nós a carregamos como uma doença. A crença que os seres humanos são basicamente maus e, portanto, incapazes de agir bem uns com os outros. Uma crença que demanda um líder forte e disciplina para preservar a ordem social. E ainda algo mais: o ato de se desculpar. Essa é a lição final a ser experimentada. Essa é a última lição e talvez uma das maiores de maior importância. Essa lição foi a pergunta que iniciou o nosso mergulho no estudo da vida nazista. Vocês se lembram da pergunta? Era a respeito da perplexidade pela forma que a população alemã declarava ignorância e não envolvimento no movimento nazista. Se eu lembro bem da pergunta, era algo nesses termos: como pode o soldado, o professor, o condutor de trens, enfermeira, coletor de impostos alemão, o cidadão comum, declarar ao fim do Terceiro Reich que ele nada sabia do que estava acontecendo? Como podem as pessoas tomar parte em algo e depois declarar ao seu fim que não estavam realmente envolvidos? O que faz com que as pessoas apaguem suas próprias histórias? Nos próximos minutos, e talvez nos próximos anos, vocês terão uma oportunidade de responder a esta questão. Se a nossa encenação da mentalidade fascista foi completa, nenhum de vocês jamais irá admitir ter estado neste encontro da terceira onda. Como os alemães, vocês terão dificuldade em admitir para vocês mesmos que chegaram tão longe. Não permitirão que os seus amigos e pais saibam que vocês estavam dispostos a abrir mão da liberdade e perder a individualidade pelas ditames da ordem e líderes invisíveis. Vocês não podem admitir terem sido manipulados, serem seguidores, ter aceito a terceira onda como modo de vida. Não admitirão ter participado desta loucura. Vão manter este dia e este encontro em segredo. É um segredo que irei compartilhar com vocês. Eu tirei o filme das 3 câmeras do salão e puxei o celuloide até a luz que os velou. O feito estava executado. O sofrimento havia acabado.
A terceira onda estava terminada. Olhei por sobre meus ombros. Robert estava chorando. Os alunos vagarosamente levantavam de suas cadeiras e, sem palavras, escapavam para a luz do dia. Eu andei até Robert e o tomei nos braços. Robert estava soluçando. Respirava através de grandes e incontrolados golpes de ar. Terminou. Está tudo bem. Ao consolarmos um ao outro, nos tornamos uma rocha na correnteza de estudantes que partiam. Alguns fizeram meia volta para abraçar brevemente a Robert e a mim. Outros choravam abertamente e então enxugavam as lágrimas com as mãos, para seguir adiante. Seres humanos formando círculos e abraçando uns aos outros, movendo-se em direção à porta e ao mundo lá fora. Por uma semana, no meio do ano letivo, nós compartilhamos a vida totalmente. E, como previsto, também compartilhamos um profundo segredo. Os 4 anos que lecionei na Cambridge High School, ninguém jamais admitiu ter participado do encontro Terceira Onda. Ah, comentamos e estudamos nossas ações intensamente, mas o encontro em si, não. Era algo que todos desejávamos esquecer.